Essas minhas idas e vindas em tantas igrejas, nesses quase 16 anos de ministério, eu tenho às vezes umas dúvidas que vêm na minha cabeça. Eu fico refletindo sobre algumas coisas que eu já vi por aí, tipo, uma igreja convida um pregador, uma pregadora, e chega lá, o pregador leva algo da parte de Deus. Aí a igreja não recebe. Não recebe, o pastor da igreja não recebe, não gosta do que foi pregado. Aí eu fico pensando, para que convidou a pessoa? Para que convidou a pessoa se você não quer ouvir o que Deus vai falar através da pessoa? Vocês concordam comigo que isso é esquisito? Porque a gente tem que partir de um princípio que Deus, ele espalhou, distribuiu os dons para todos. E que ele não deixou com uma pessoa só, então a gente precisa uns dos outros. A gente precisa uns dos outros. E a gente precisa entender que Deus distribuiu os dons. Que ninguém detém 100% da revelação. Deus dá a cada um numa área mais forte para cada um, para a gente poder precisar uns dos outros. Mas o que eu vejo muitas vezes por aí, tá? Não são todos, mas existe. São pastores que eles não querem receber, eles simplesmente detêm na cabeça deles uma verdade e está fechado naquilo ali. No entanto, apesar deles terem a cabeça fechada, não quererem receber de ninguém, são pastores que continuam convidando pessoas de fora para irem nas suas igrejas para fazerem eventos que chamam gente nova para suas igrejas. Ou seja, eles não querem ouvir o que aquele pregador, aquela pregadora está levando, não. Eles querem usar o pregador ou a pregadora como chamariz para trazer gente nova para a igreja deles e depois dar um chute. Tchau, já te usei, tchau. Entenderam? Eu fico pensando nisso. Por que tem gente assim que resolve dirigir uma igreja e acha que detém 100% da revelação e acha que não precisa aprender com ninguém, e acha que ninguém tem nada para acrescentar a ele? Me fez lembrar de um convite que eu recebi uma vez para uma igreja em Brasília e eu fiquei tão traumatizada que nunca mais eu fui em Brasília depois disso. Eles foram, me mandaram um convite, eu mandei o meu formulário para eles, meu formulário fazendo várias perguntas. Na verdade, quem mandou o formulário não fui eu, foi a minha secretária na época, que mandou para eles e fez todo o contato com eles. E no meu formulário perguntava qual era o trabalho que eles queriam fazer. E eles escreveram lá qual era o trabalho que eles queriam fazer, que era, na época, o Congresso de Santificação nível 1, que dura 3 dias. E são 3 ministrações, sexta, sábado e domingo. Cada dia uma ministração. E aí o pastor assinou o formulário e mandou para minha secretária o formulário assinado, dizendo que estava ciente de tudo que a gente tinha combinado, já que eu não cobro quando o evento é de graça. O evento era de graça, ele colocou lá. Se o evento fosse cobrado, seria de outra forma que a gente ia trabalhar. Então, eu virei para minha secretária e falei: cadê o cartaz para eu divulgar na internet? Ela disse: eles não mandam, pastor. Eu já pedi 20 vezes. E aí já tinha um mês antes, eles não mandavam, faltava uma semana, eles não mandavam o cartaz e eu fui para Brasília, desci em Brasília de avião. Quando eu entro dentro do carro, foi um casal me buscar. A irmã joga no meu colo o tal do cartaz. Gente, quando eu vi o cartaz, tudo que o pastor escreveu no formulário era mentira. Você tem noção? O cara escreveu mentiras e assinou no formulário. Tipo assim, ele tinha colocado no formulário que era um congresso com a pastora Sara Shiva, de 3 dias. Na verdade, era uma festividade de 7 dias e cada dia era um cantor que cobrava cachê e eu era só na sexta e só no domingo. No sábado, que era o dia mais difícil do Congresso de Santificação nível 1, que é a ministração de 4 horas sobre libertação sexual e alianças, não era eu não que estava no cronograma, era uma outra pessoa, só que no formulário ele colocou que era. Consegue imaginar o que foi isso? Uma super defraudação, né? Ministerial. Eu saí de casa e fui ministrar de acordo com aquilo que foi combinado. Quando chego lá, descubro que é outra coisa. Aí chego no hotel, eu fiquei catatônica dentro do carro. Eu não conseguia nem reagir dentro do carro. Eu estava tão chocada, a informação era um soco na boca do estômago. Eu cheguei no hotel, estava eu e a minha intercessora. Aí nós subimos e ela foi pro quarto dela e eu fui pro meu. Me lembro que eu entrei dentro do quarto com aquele cartaz na mão. Eu estava tão chocada que eu sentei na cama e comecei a olhar pro cartaz e as lágrimas começaram a descer. Eu comecei a chorar, mas eu chorava tanto olhando para aquele cartaz, tanto, gente.
Eu chorava e eu perguntava para o Senhor: Senhor, eu não fiz tudo certo. A minha secretária fez tudo certo. A gente faz tudo certo na tua obra. Eu não cobro, eu continuo fiel ao seu propósito, sem me corromper, fazendo a obra por amor, por vidas. Por que eu tenho que passar por isso? Que falta de respeito, que falta de consideração. E chorando, olhando para o cartaz e chorando e questionando a Deus. E aí eu ouvi a voz de Deus. Ele disse assim: levanta, desce, liga para sua intercessora e desce. Você não vai subir nesse púlpito. E na hora eu me assustei. Eu me assustei porque foi muito forte a presença de Deus e a fala de Deus foi muito determinante dentro de mim. Eu ouvi, mas eu tive ao mesmo tempo uma paz tão grande naquilo que eu ouvi. Eu fui invadida na mesma hora por uma paz, uma convicção de que aquilo era o que Deus estava falando e dirigindo, então era a melhor coisa a se fazer. Gente. Aí eu liguei para minha intercessora e falei: não abra a mala, pega suas coisas, me encontra no corredor, vamos descer. Deus está mandando a gente não ficar, a gente voltar para casa em outra cidade. Ela falou: ok. Aí saímos para o corredor. Quando chegou no corredor, eu comecei a explicar tudo para ela que tinha acontecido. Ela falou: olha, eu não esperava também por isso. Falei: pois é, eu também não imaginava que Deus ia me dar essa direção. Mas vamos crer que Deus está no controle, vamos obedecer. Chegamos na recepção do hotel, eu devolvi as 2 chaves. Falei: olha, nós não vamos ficar. Houve um imprevisto. Pode ser cancelada a nossa diária sem cobrança? Pode. E liguei para o pastor da igreja naquela hora, gente. O homem começou a fazer um barraco comigo no telefone e dizer um monte de coisa que eu tinha que ir, que eu era obrigada, porque estava anunciado, porque ele ia me processar, que ele ia fazer, que ele ia acontecer. Nessas horas, só fazendo um parênteses, eu fico imaginando se o meu príncipe de 1,95 m já tivesse chegado, se as pessoas iam fazer esse tipo de coisa comigo. É muita covardia, né? Ele cresceu porque ele viu eu uma mulher, a minha intercessora mulher. E aí esse homem falou no telefone e eu só chorava e disse: olha, sinto muito, pastor. Foi Deus que falou comigo que eu não posso subir no púlpito da sua igreja para pregar. Eu estou indo aí. Chegou lá no hotel com um advogado que também era pastor da igreja dele. Quando eles chegaram, ele estava todo estressado, mas o outro pastor viu que minha cara estava de choro, ficou mais calmo, puxou o formulário impresso e começou a falar que eu tinha um contrato com ele, que eu tinha que cumprir o contrato, que ele tinha como me processar. E aí eu virei pro advogado e falei: olha no item tal aí, por favor. Aí o cara olhou. Esse item estava escrito o seguinte: que se eles não cumprissem o que nós combinamos, eu tinha todo o direito de não cumprir o compromisso com eles. O advogado deu um cutucão nele e falou: vamos embora, ela tá certa, vamos embora. Foi desse jeito. Ele não se conformava e começou a brigar com um outro pastor advogado e o outro segurava ele, falava: cara, ela tá certa, olha aqui, a gente que tá errado. Bom, enfim, gente, eu sei que eu voltei para casa e tem um detalhe: naquele dia era sexta-feira, só eu que ia pregar, o que estava previamente combinado no nosso formulário e assinado por ele. Mas sem eu saber, ele convidou uma outra cantora, pregadora para estar também junto comigo na sexta. Por causa disso, eu fiquei mais tranquila, porque eu sabia que o evento ia acontecer. Era uma cantora famosa, uma boa cantora, não vou falar o nome, lógico. E aí eu cheguei em casa, né, tranquila. Quando eu abro as redes sociais, que eu começo a ler os comentários, as pessoas me xingavam nas redes sociais, porque já era de noite, já tinha acabado o evento. E uma amiga minha tinha ido no evento e ela confirmou. O pastor subiu no púlpito, falou que subiu no púlpito e disse que era tudo culpa minha, que eu tinha dado um piti de estrela e que eu tinha cancelado sem motivo. Subiu no púlpito e falou isso para todo mundo, local lotado. Mas quem sofre da doença da mentira já mente sem sentir mesmo. Tem muita gente que tem esse problema, né? Mente tanto que mente sem sentir, nem sente, mente como uma coisa natural. Então, vocês imaginam a minha situação. Eu não ia expor ele nas redes sociais para me defender.
As coisas erradas que ele fez comigo, que foram muito erradas, é entre ele e Deus. Mas as pessoas estavam me xingando. E o que eu fiz? Eu entrei em contato com uma pessoa da equipe deles e informei o que estava acontecendo e falei que eles avisassem para essas pessoas pararem, porque senão eu ia ter que expor os documentos e as provas do que eles tinham feito de errado. Que essas pessoas que estavam comentando pareciam ser pessoas de dentro ali que estavam. E aconteceu mais um detalhe, eu estava jejuando. Você imagina, gente, eu estava fazendo um jejum daqueles barra pesada de Daniel, sabe? Nesse jejum, a única proteína que eu podia comer, que eu tinha colocado, era o ovo cozido. E a minha secretária falou para todas as igrejas daquele período que eu estava jejuando que eu estava naquele propósito para ninguém fazer nada de comida, tipo assim, que depois pudesse se sentir até ofendido, ah, que desfeita fizemos. Então ela explicava que eu estava jejuando e eles perguntavam o que ela come dentro do jejum e ela passava tipo uma listinha para as igrejas. Só que era comum eu chegar nas igrejas e ter uma dúzia de ovo cru dentro do meu quarto do hotel. Por quê? Porque as pessoas pegavam a lista e passavam para qualquer irmão e homem não entende essas coisas direito, né? Essas coisas de cuidar. Então eu falava para ela assim, para minha secretária, olha, você avisa a pessoa para colocar uma mulher em contato com você da equipe e explica para a mulher, detalhe tintim por tintim, para ela cozinhar o ovo e botar num pote. E acontecia que a pessoa que falava com ela dizia assim: olha, eu vou falar com fulana que vai passar para Beltrano. E ela insistia e dizia assim: não, por favor, por gentileza, pede a quem for fazer a comprinha ligar diretamente para mim, porque aí não tem perigo de dar errado. Isso era para eu não passar mal no meio da conferência, desmaiar, era para eu conseguir me alimentar no meio do jejum. Mas teve uma pessoa que escreveu assim na rede social: ela é tão estrela que diz que só mulher pode manusear a comida dela. Ou seja, gente, o passarinho que contou para um passarinho que foi telefone sem fio e espalhou, as pessoas foram mudando a informação e foram dizer que eu era fresca a tal ponto. A ponto de homem nenhum poder pegar na minha comida. Quer dizer, inventaram isso, pegaram a história e mudaram a história, escreveram na minha rede social, isso tudo. Foi uma loucura, gente, enfim. E por que eu estou falando essa história para vocês? Para vocês entenderem o exemplo perfeito desse tipo de situação. Por que me convidaram? Se ninguém queria receber o trabalho de santificação que eu faço. Se a pessoa não quer, por que convida? Por que gasta dinheiro de passagem para mim, para minha intercessora, reserva de hotel, para fazer isso? Mente, imprime um formulário, mente, para quê? A única resposta é porque a pessoa achou que eu era mais uma pessoa que ele poderia usar. Só que aí, gente, eu tenho um jeito de ser diferente da maioria. Eu falo tudo na cara. Eu não fico falando nas costas, não, falo logo na cara. E falei, entendeu? Disse na cara dele, disse, olha, Deus falou que não é para eu ministrar na sua igreja, não foi isso que combinamos. Você não cumpriu o seu combinado, a sua parte. Aí ele falou um monte de coisa, deu um monte de explicação, e eu permaneci firme naquilo que Deus mandou, entendeu? Com a cara de choro, super triste. O que eu não imaginava era que um cara tendo um título de pastor poderia chegar em cima de um púlpito depois dele estar super errado e tentar me difamar e me queimar para um monte de gente. E isso eu não imagino. Então, gente, esse tipo de coisa me deixa pensativa, sabe? Eu fico sempre pedindo a Deus que me leve nos lugares certos, mas também tenho que pedir que ele me livre de ir parar em lugares assim, porque não dá para entender. Finalizar, a moral da história é: pastores, não convide um ministério se você não conhece o trabalho do ministério, se você realmente não está aberto para receber daquele ministério. Amém? Não perca seu tempo e não faça ninguém perder o tempo dele.